seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar do Redentor. Esse projeto que tem patrocínio da Claro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Cultura. Aqui a gente fala sobre inovação, fala sobre tecnologia, fala sobre espiritualidade. Nesse projeto que é tão amplo e a gente tem tantos assuntos, especialmente com o convidado de hoje, que está nesse projeto desde a concepção dele, porque ele é o gestor do projeto e também é Head de Marketing do Santuário Cristo Redentor, Carlos Lins. Muito bom receber você aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Isabela. Muito obrigado. É uma alegria a gente estar fechando essa série de podcasts aqui do Olhar do Redentor. São tantos assuntos interessantes e óbvio que eu tenho um carinho todo especial por esse projeto, né, que a gente concebeu ali como um bebê, gestor durante muitos meses e agora é uma realidade na vida das pessoas, né? Realidade aumentada, realidade virtual. Exatamente. Mas é muito bom realmente assim ver como a coisa foi ganhando corpo, evoluindo e agora a gente tem, né, de forma assim tão acessível, de fato, que acho que a grande missão do projeto era justamente essa acessibilidade e agora estar acessível é uma coisa muito grande, uma alegria muito grande. Mas eu quero começar falando um pouco de você, conhecendo a sua história, a sua trajetória até aqui e como que assim, como que você lida com essa grande responsabilidade, né, de estar à frente aí do marketing de um patrimônio praticamente centenário. Primeiro, assim, eu sou muito feliz em trabalhar com o Cristo Redentor, com o Santuário, porque eu sempre amei o Cristo, sempre achei incrível, sempre foi um monumento, né, um símbolo que me cativou. E aí, quando o Cristo fez 90 anos, né, nos 90 anos do Cristo, o Padre Omar me chama para dar uma ajudada. Fala, pô, Carlinhos, estou precisando de um olhar de publicidade, marketing, você tem como me ajudar? Na época eu não estava trabalhando. Falei, claro, padre, eu vou com o maior prazer. A gente se conhece há muitos anos. E fui para as festividades dos 90 anos ajudar e acabei ficando. E estou até hoje aqui. A gente criou um departamento de marketing que não existia, justamente com um olhar mais publicitário, principalmente que é a maior dificuldade de se trabalhar com o Cristo Redentor, com a imagem do Cristo, que é a gente encontrar o equilíbrio entre o culto religioso, né, o lado cultual, e o cultural, porque o Cristo ele vai ser Jesus Cristo, não tem jeito, sempre, mas ele é esse símbolo do Brasil para o mundo, né, essa referência cada vez maior, né, e com o nosso trabalho a gente quer isso mesmo, que ele seja internacionalizado, que as pessoas tenham acesso e conheçam o Cristo, mas também além do monumento, né, esse santuário cheio de histórias, cheio de projetos sociais, culturais, enfim, toda essa efervescência que o Cristo tem e muita gente não faz ideia, né? Então, seu trabalho, assim, cuida muito de trazer projetos que façam sentido, cuidando desse branding, né, dessa imagem do Cristo nesse lugar, assim, com esses limites, né, mas ao mesmo tempo trazendo modernidade, né, ampliando, né? Porque, vamos lá, eu sou católico, né, meu irmão é padre, enfim, eu estou inserido na realidade da igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu sou publicitário, trabalhei muitos anos no mercado. Então, enfim, trabalhei no varejo muitos anos, trabalhei em veículos, trabalhei em agência de publicidade, com mercado de educação. Então, acho que, assim, de alguma maneira, a minha carreira foi criando esse caminho até chegar agora no Cristo Redentor. E justamente por ter esses dois lados, fica muito claro para mim qual é a minha missão de encontrar esse equilíbrio. Além disso, eu acho que também é trazer as boas práticas de mercado, né, talvez para uma realidade que é um pouco diferente. Apesar de ser o Cristo Redentor, né, a gente não deixa de ser Igreja Católica, Arquidiocese do Rio, mas com todo esse desafio, né, do peso que tem o monumento, né, que está inserido no santuário. Então, acho que em trazer essa dinâmica de mercado e, ao mesmo tempo, preservar a religiosidade, encontrar, né, o limite entre o que pode e o que não pode, criar processos, enfim, é muito por aí que o meu trabalho gira em torno. E, além disso, né, a gente costuma dizer o seguinte,
é meio que bombril, a gente é mil e uma utilidades. Eu não sou só marketing. Apesar de ser head de marketing, eu faço um pouco de comercial, eu faço um pouco de RP, um pouco de comunicação junto com o time de comunicação. Acaba que a gente acaba atuando a nossa área em todas as outras áreas, junto com o time do social, com o próprio time de acervo, contando a história do Cristo, e principalmente de projetos. Né? Projetos como o Olhar do Redentor, que surge com uma necessidade muito importante, assim, que era visitar o Cristo virtualmente. Ter uma experiência da história do Cristo de verdade, que eu acho que esse que é um ponto bacana desse projeto. A gente conta a história tal qual ela é, né? Não fragmentos ou não inspirada. A gente buscou e tem todo né? O professor Paulo, que tem um episódio aqui, inclusive, do podcast incrível, faz parte do time do acervo. Então, ali ele trouxe para a gente elementos que construíram essa narrativa realmente da construção, da concepção. E aí, assim, a gente acaba ficando mais apaixonado ainda. Eu sou apaixonado pelo Cristo, Isabela. Tipo, caramba, cada vez que eu descubro algum detalhe, ou eu entro, sei lá, no site da Biblioteca Nacional e começo a olhar aqueles recortes de jornal antigos e vejo ali a comoção popular, a galera juntando dinheiro para poder... tinha concurso entre qual paróquia doou mais, sabe? É incrível. Aí tinha lá uma tabela, assim, X mil cruzeiros. Enfim, eu acho que o Cristo ele é apaixonante e o carioca e o brasileiro não faz ideia dessa história, né, de tudo que está envolvido na história do Cristo e principalmente do que ele representa, que vai muito além de um monumento ou de uma estátua. Sim. E esse projeto especificamente, então, ele surgiu desse desejo aí de ampliar a informação, conhecimento, de trazer... Então, surgiu dessa vontade e aí por isso veio a tecnologia e não o contrário. Vamos lá. Acho que foram várias coisas que confluíram no projeto. Primeiro, assim, a gente tinha uma necessidade de se ter uma experiência legal do Cristo virtual, porque até então tinha alguma coisa de Google, algum projeto antigo lá atrás que o Padre Omar tinha desenvolvido em parceria com outros parceiros, mas não era algo interessante que contasse a história e também não tinha as novas tecnologias. Então, assim, vamos, né, lembrando um cenário atrás, então, beleza, tinha o site que tem suas funcionalidades, mas não tinha uma presença digital forte nesse lugar. Isso, mas olhando já para a visita virtual, que foi algo que eu sempre pensei muito, assim, poxa, a pessoa do outro lado do mundo não consegue muitas vezes visualizar como que é o Cristo. Ali o platô, ter ideia. Então, assim, tinha alguma coisa muito amadora na internet. Então, faltava algo oficial nosso. Ao mesmo tempo, a Claro surgiu como uma parceira nossa e ela tinha muito interesse em falar de tecnologia. E aí eu conheci o pessoal da Claro no lançamento do 5G aqui do Rio. Né? Eles fizeram uma ação no Cristo Redentor, uma projeção mapeada, e a gente conversou muito de, poxa, como é importante que o 5G pegue lá em cima no alto do Corcovado. Então a conversa começou aí, sobre conectividade para o turista. A partir daí a gente pensou, poxa, seria muito interessante que o turista também lá em cima tivesse acesso a informações. Poxa, seria muito interessante que qualquer turista em qualquer lugar do mundo tivesse informações. E aí eu pensei, poxa, por que não, então, fazermos um projeto de conectividade e, ao mesmo tempo, de acesso à informação, democratização da informação? E aí surgiu o Olhar do Redentor ali, desde a concepção do logo, do nome, enfim, a gente foi desenhando com muito carinho, entendendo que era isso. Era sobre o que o Cristo está vendo, né? Porque a gente tem muito o nosso olhar sobre o Cristo. Então, o que esse Cristo vê, né, dos outros pontos turísticos, o que ele olha para aquele turista que está ali embaixo e principalmente o que ele olha da sua própria história. Então é a gente se colocar no lugar do Cristo. Então o projeto ele surgiu muito nisso, da gente poder contar essa história sobre o olhar do Cristo, mas ao mesmo tempo de democratizar a informação e principalmente o acesso ao Cristo. Porque muita gente não tem como ir, seja por questões físicas ou principalmente por questões financeiras. Então a gente entendeu que era o projeto mais democrático possível e assim... saiu do jeito que a gente queria. Eu acho que isso que é importante. O que foi planejado aconteceu, sabe?
Isso é muito legal de ver, assim, que eu, né, pude acompanhar, claro, esse desenvolvimento e como várias coisas foram sendo incrementadas no projeto, né? A própria, coisas que vão juntando, fazendo todo sentido, a narração do Padre Omar, o bondinho ali, o fazer parte, O né? trem do Corcovado. Então, assim, como também o projeto ele vai ganhando meio que vida vivo, própria, né? ele é assim. vivo. Foi interessante porque o planejamento original não tinha uma série de elementos e tinham outros. E aí, quando a gente começou a entender a narrativa da história do Cristo e como que a gente, né, no desenvolvimento com o pessoal da GS, com o Pedro e com a Marcela, então assim, a gente falou, poxa, faz sentido a gente começar ali na Imaculada Conceição, que é onde começa a história do Cristo, a primeira ideia, a idealização de ter algo no alto do Corcovado, e depois subir ali pela floresta via Trem do Corcovado, que é anterior ao Cristo, com a Dona Marília, incrível. E aí a gente chega ali ao santuário e todo um cuidado de subir as escadarias, de tentar contar também da nova realidade do santuário, que tem outros espaços além do próprio monumento, da Capela Laudato Si, dos próprios bustos ali contando a história dos personagens. E aí, a óbvia Capela Nossa Senhora Aparecida e lá em cima o monumento. E aí, ao longo da construção do projeto, a gente foi inserindo elementos. E não sei nem se eu já estou dando spoiler, mas um dos elementos que foram incríveis que a gente entendeu era como que a gente pode trazer algo de gamificação, que era um desafio, era uma prerrogativa do projeto, sem parecer algo enfadonho e que também estimule a galera a querer. Né? E uma das coisas que mais acontecem aqui, Isabela, é tipo pedir para ir no braço do Cristo. Todo mundo quer ir no braço do Cristo. Só que o braço do Cristo é um acesso que é complexo, ele só é possível quando a gente está restaurando o monumento, ele é restrito. A gente não abre para o turista, não é comercializado, até porque é um acesso de manutenção, não é um acesso de visitação. E aí eu falei, pô, qual é o grande barato que a gente pode, de repente, entregar aqui nessa visita? É o pessoal entrar dentro do Cristo. E aí a gente distribuiu ali, ao longo da experiência da visita virtual, ícones, né, bolinhas ali com o logo da Claro, que a pessoa vai coletando e ela abre uma porta que a gente criou, é uma porta virtual ali aos pés do Cristo, na base, e ela consegue então acessar o monumento, ter ali a vista de quem está ali no centro do monumento, no coração. Né, e é importantíssimo esse momento do coração, porque quando a gente faz a visitação é uma tradição a gente parar, fazer uma oração, as pessoas colocam a mão no coração, fazem um pedido ali, e depois, óbvio, aí sai ali no ombro do Cristo e tem também o olhar do Redentor, chega ali naquela vista lá de cima. Então, isso foi inserido depois, por exemplo, não era algo que estava programado. A gente tinha programado o olhar do Cristo, mas não o ombro do Cristo, o interior do monumento. Então foi incrível. E aí corre para gravar o desafio dos meninos para subir no monumento, registrar isso. E assim, com as intempéries do tempo, aquela coisa toda. Então, assim, o projeto foi muito gostoso, foi muito prazeroso. E óbvio, né, gente? A gente está falando do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, com aquela vista linda. Então, poxa, não tem como ser ruim. Sim. E as pessoas que já estiveram, né, tanto na biblioteca, quando a gente fez o lançamento da primeira parte, depois o lançamento, né, da segunda parte do projeto inteiro já no ar, lá no Alto do Corcovado, como é que foram as repercussões, né? O que... Foi muito positivo. Eu acho que assim, as pessoas ficam encantadas. Primeiro que elas descobrem a história do Cristo e muitas curiosidades que não faziam ideia. E eu acho que a gente tem que separar aqui os dois momentos do projeto. A visita virtual, né, que você faz de qualquer lugar, do seu computador, do seu tablet ou do seu telefone celular, eu acho que assim, ali entrega a história completa. Tem muitos detalhes, a pessoa consegue vivenciar. Já o visitante, que foi o evento que a gente teve lá em cima, aos pés do monumento, que é o dia a dia mesmo do Cristo, do santuário, é incrível a realidade aumentada, porque as pessoas conseguem visualizar, né, as entregas dessa realidade aumentada, elas conseguem visualizar não só a história do Cristo, mas como seria. Então, por exemplo, a primeira coisa é a pessoa apontar o celular ali para o monumento, quando ela está de frente para o Cristo, e ela conseguir ver como seria o projeto original, que é o Cristo da Bola, o apelido. Né? Então surge ali, a gente apaga o Cristo virtualmente e surge o Cristo da Bola, ele surge na tela. E isso é incrível, porque, além, óbvio, tem outras diversas
animações, histórias e informações da própria construção, dos andaimes, como que ele construiu, a ordem, né? Primeiro o prédio, depois os braços e a cobertura de pedra-sabão, e os próprios pontos turísticos ao redor do Cristo, o que o Cristo vê, a gente coloca informações. Então, assim, hoje o turista tem uma fonte de informação fidedigna, né? E bacana, que não é aquela coisa engessada, não é texto, né? Então Sim. tem áudio, tem vídeo, tem animações 3D, e foi muito desafiador, porque o Cristo é um local lotado, a gente tem muita visitação, tem as intempéries do tempo e tem a questão dia e noite. Então, como tecnologia, foi difícil a gente conseguir implementar, né? Algo que funcionasse com tranquilidade e clareza, e ao mesmo tempo as pessoas tivessem uma experiência legal. Sim. Então, mas ficou super bacana. Então, assim, a minha recomendação tá visitando o Cristo, escaneia lá o QR Code, entra no olhardoredentor.com, você consegue ter ali a realidade aumentada. Ou está em casa, visita olhardoredentor.com e faz a visita virtual. Mas, voltando ali à pergunta, o que eu tenho percebido é que as pessoas não só gostam, comentam positivamente, como compartilham. Porque entendem que é uma experiência enriquecedora. Né? Sim. Porque, claro que uma visita ao Cristo, né? Falando agora da realidade aumentada, claro que uma visita ao Cristo sempre vai, né, trazer um impacto, não é? Assim, a pessoa sempre vai ser muito sensibilizada ao de estar vivo, ali, né? De ver. Agora, você acrescentar essa bagagem cultural, histórica à visita, realmente dá outra dimensão para ela. Não, e assim, eu percebi que acaba virando uma ferramenta também. Por exemplo, uma ferramenta de trabalho para os guias de turismo. Os guias de turismo que às vezes pode parecer no primeiro momento, então eu posso subir sem guia. Pode, claro, mas com guia é muito mais enriquecedor. E alguns guias estão utilizando o Olhar do Redentor para enriquecer a experiência com os seus ilustrar, clientes. inclusive, né? Ilustrar, por exemplo. Exato. Então, assim, é visual, é ali em loco. Então, com certeza, a gente ainda vai ter muito desdobramento do projeto e vai descobrir vários usos para ele que não foram pensados na concepção e com certeza vão estar acontecendo ali de uma forma diferente e inovadora, né? Por exemplo, o próprio patrimônio digital, né? Assim, esse acesso. O acesso em si já é uma coisa magnífica, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, poder, por um clique, fazer essa visita, né? Ter esse acesso já é por si só. E assim, e ainda ficar esse patrimônio que é do brasileiro, né? Assim, agora, na verdade, é do mundo mesmo, né? Assim, digitalizado, ele... A gente tem um movimento que foi feito já no passado de escaneamento do Cristo, que eu acho que foi o primeiro movimento em relação a patrimônio digital. Então, hoje a gente Mas era mais para uso interno? Mais para uso interno, e também é possível, por exemplo, fazer uma réplica exata do Cristo. Mas o mais importante é ter esse ativo digital, porque Deus me livre, mas acontece alguma coisa com o monumento, você tem ele escaneado ali na sua forma original. E aí eu acho que agora, esse segundo momento, é isso. A gente digitalizou a visita ao Cristo, né? E a história do Cristo está ali nos anais da internet para a eternidade. Óbvio que é um projeto, é um programa que tem começo, meio e fim. Mas eu espero que ele tenha continuidade. A gente pode, junto com a tecnologia, evoluir muito. Sim. Porque novas tecnologias surgiram nesse meio tempo. O advento da inteligência artificial é uma realidade, né, que pode, com certeza, ajudar na realidade virtual e na realidade aumentada a melhorar a experiência. Então, a sensação que eu tenho é que daqui a alguns meses a gente possa estar construindo um Olhar do Redentor 2.0, com novas tecnologias, novas histórias, novas animações e visualizações do Cristo e talvez uma nova experiência mais imersiva em que a pessoa realmente sinta cada vez mais que ela está visitando o Cristo, mesmo que virtualmente, mas de uma forma ali mais fluida, sabe? Não, pelo óculos eu já fico apavorada aqui, me dá nervoso aquela altura, olha para baixo. O óculos é uma experiência muito bacana, né? Quando a gente visita algumas feiras, estandes ou colégios, como está previsto no projeto, as visitas aos colégios, teve uma visita do pessoal ao Cristo também, e usa o óculos de VR, em que você consegue ter a vista, né? Como se fosse o seu olho. Cara, é muito engraçado quando o pessoal sobe no Cristo, no Olhar do Redentor,
Então você está ali na cabeça do Cristo. Uhum. E aí a pessoa, quando olha para baixo, leva um susto. Eu já vi gente ter que pedir ajuda, apoiar, porque é muito real. Então você está a 38 metros de altura ali solto, né? Como se estivesse voando. Então nem todo mundo sabe lidar com isso e o cérebro engana. Então você está achando que, está flutuando. Então já vi gente pedir ali um tempinho para sentar na cadeira, respirar, porque suou frio. Dá um barato. Dá vertigem, assim, né? E também, agora, assim, falando dessa essência também de acesso, que você já falou muito aqui, acesso da informação, disponibilizar tantos dados, tanta riqueza, história mesmo. A gente, aqui no podcast do Olhar do Redentor, trouxe muitos convidados, assim, que falaram, né, foi uma abrangência muito grande de arquitetura e de história mesmo, o professor Paulo Leal, e tecnologia, e o Padre Omar falando de espiritualidade, a Marília, a gente falou, inclusive, sobre o trabalho de sustentabilidade do santuário, enfim, muitas frentes, assim, e como é que você vê a importância desse projeto conseguir ter essa capilaridade e, de certa forma, concentrar tudo, assim... Eu acho que assim, o projeto ele usa a tecnologia a favor da história e ele usa a tecnologia a favor da inclusão. Uma preocupação nossa foi sempre do projeto ser inclusivo. Então, assim, o cuidado de legenda, de libras, de audiodescrição, de ter também acesso aos estrangeiros, porque nós somos, né, um símbolo para o mundo, então muito estrangeiro busca ali informações sobre o Cristo. Então, todo esse cuidado, além desses assuntos todos que foram abordados não só aqui no podcast, mas no próprio projeto, né, ao longo dessa contação de história, eu acho que é incrível por esse sentido. A gente consegue incluir desde as pessoas em situação de vulnerabilidade até pessoas estrangeiras, até o simples curioso. Então, realmente é um projeto democrático, popular e que eu acho que veio para ficar. E até estava lembrando que a gente também recebeu a Conceição, que também falou da lei de incentivo, né, que é o que torna possível projetos como esse patrocínio da Claro. E foi muito legal ouvir você falando da participação da Claro desde o início, e isso tá realmente, assim, caminhou junto com a conectividade da Claro, né, assim, com o que a Claro quer comunicar. E acho que também isso tem tudo a ver com o seu trabalho mesmo, que lá do início da nossa conversa, de cuidar dessa imagem do Cristo, que fale coisas que estão dentro. Foi um namoro que deu muito certo, um namoro triplo, vamos falar assim. Deus que me perdoe. Mas, assim, porque, poxa, a Secretaria de Cultura, a Claro e o Santuário, e o Instituto Redemptor, eles conseguiram, acho que, ter a visão de missão, sabe, do projeto. Foi muito claro, né? Então, tipo, todo mundo sabia exatamente onde queria chegar, quais eram os desafios, os objetivos, e todos tinham esse mesmo objetivo, sabe? Então, assim, a Secretaria de Cultura promover esse projeto, sabe? E a Claro apostar nele, falar, é esse projeto que eu vou dedicar a minha verba ali, no meu imposto. Então, assim, a sensação que eu tenho é que foi um projeto que reuniu essas três frentes e que deu muito certo. Deu muito certo porque a gente conseguiu construir um projeto que é relevante. Uhum. Né? Que ele não tem porquê. É tão louco que o projeto ele não tem... como eu disse, ele tem começo, meio e fim, mas se a gente parar para pensar, ele nunca vai ficar velho. É um projeto para a eternidade, porque todo mundo pode visitar o Cristo, né? Uhum. Quando quiser. Sim. Então, acho que ele só tende mesmo a ganhar upgrades. Sim. E eu tô falando isso, talvez sendo até repetitivo, porque tá muito na minha cabeça, tipo assim, caramba, qual é o próximo passo? Sim. Quero agora, muito. numa dinâmica digital que evolui tão rápido, são muitas as possibilidades. E um projeto que tem a ampliação, né, do acesso e tudo mais como essência, ligado à tecnologia que vai proporcionando cada vez mais novidades, realmente é uma coisa aí para ir evoluindo. Ontem a gente falava de metaverso, estava na moda. E aí agora já se fala de realidade, né, aumentada, virtual, e agora inteligência artificial, e daqui a pouco qual é o próximo passo? E eu penso muito nisso, assim, acho que o mais bacana seria a gente ter quase que um joguinho em que a pessoa subisse ali, controlasse seu espaço, subisse o Cristo, chegasse lá em cima e tivesse ações
como se for em primeira pessoa. Eu acho que esse, para mim, é onde eu tenho mirado e eu gostaria de dar continuidade a essa visitação virtual ao Cristo nesse caminho. Agora, bom, você já falou bastante, assim, né, até das coisas que foram surgindo ao longo do projeto, mas tem alguma dica para quem ainda não acessou, o que é muito fácil, gente, olhar no Redentor.com, mas para quem ainda não fez a visita virtual, alguma dica, assim, algum ponto que você queira destacar? Vai com calma, paciência, tranquilidade, com tempo, porque tem muita história. Tem muita história, eu acho que os detalhes estão justamente nessa história, né? Você fazer principalmente o tour completo, porque às vezes a gente quer fazer o tour, tem duas opções. Tem a opção de pular já. Já ir direto no Cristo, que é super bacana, mas às vezes a pessoa também está sem tempo. Mas tendo tempo, faz a visita completa. Eu acho que contar a história ali do Cristo, essa trajetória toda, até o monumento chegar lá no topo, enriquece demais e, enfim, a cultura na veia. Coletar as bolinhas para poder ter essa visita, porque eu acho que foi a parte mais emocionante do projeto. E principalmente chegar ali no olhar do Redentor, porque tem ali uma narração final do Padre Omar incrível, um fechamento, uma coisa mais lúdica, que eu acho que vale a pena, sabe? Enfim, o projeto, assim, eu sou suspeito para falar. Ele é incrível, ele está muito bonito, muito redondo, foi muito... A gente teve muito cuidado para criar e imaginar esse conteúdo. Enfim, eu espero que vocês gostem. Eu acho que todo mundo tem que acessar, divulguem, compartilhem. É tão fácil, né? Olhardoredentor.com. O site ali é um hub de links, então tem todos os tipos de experiência. O próprio podcast está disponível no site. E tem muita coisa legal, né? Nos outros episódios. Então, assim, consumam esse conteúdo, compartilhem, porque o Olhar do Redentor é incrível. E se vocês quiserem e nos ajudarem a difundir e divulgar, a gente vai ter o Olhar do Redentor 2.0 muito em breve. Ai, muito obrigada por você ter vindo aqui, por você ter ajudado a gente aqui a saber mais curiosidades, explorar ainda mais esse projeto. E também acho que a sua criatividade, o seu talento vai proporcionar aí muita evolução, não só no projeto Olhar no Redentor, mas, né, assim, no santuário. Tem muita coisa legal para ser feita, eu vejo muito seu trabalho, sua dedicação e seu talento mesmo, assim, sua criatividade. E eu acho que tem muita coisa legal mesmo. Sou muito feliz de receber você aqui hoje, é uma honra. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Para mim é uma alegria trabalhar no Cristo Redentor, no santuário, com o Padre Omar, que é uma pessoa que tem uma visão incrível. Poder fazer um projeto como esse, dessa capilaridade, também é uma honra. E com certeza tem muitos outros projetos. A gente fica muito feliz da imagem do Cristo estar sendo utilizada para o bem da sociedade, para causas nobres, para a democratização, para acesso, enfim, para a transformação social. Eu acho que essa transformação que a gente tem feito através da liderança do Padre Omar no santuário especificamente, tem sido realmente algo desafiador e ao mesmo tempo recompensador. A gente vê muitas vidas transformadas. Então, ter um projeto como o Olhar do Redentor, em que a gente fala, né, do que o Cristo está vendo, e a gente vê que ele está vendo coisa boa, né, que ele está vendo inclusão, que ele está vendo transformação, que ele está vendo desdobramento social. Então, acho que ele estaria muito orgulhoso ali. O nosso monumento está ali com a gente, o próprio Cristo, mas assim, está completando agora em 2026, 95 anos, mas com corpinho de 20. Enxuto, moderno e pronto para o futuro. Verdade. Muito bom. Obrigada. Obrigado a você. E obrigada a você também que acompanhou mais esse episódio do Olhar do Redentor, esse projeto que tem patrocínio da Claro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Aqui a gente fala de inovação, de tecnologia, espiritualidade, explora os nossos outros conteúdos dos nossos outros episódios e acesse olhardoredentor.com para ter acesso a essa visita virtual que a gente falou tanto hoje aqui no nosso programa e indo presencialmente ao Cristo, faça também a experiência da realidade aumentada.